Paradoxo Local, o outro lado do Oeste, com moderação de Diogo Honório. Seja bem-vindo a mais um Paradoxo Local e para hoje deixo-lhe já o aviso. Prepare a sua calculadora porque vamos fazer contas à vida. Em estúdio comigo estão dois dos nossos convidados habituais, Nuno Ferreira e também José Marques Serralheiro. Por motivos de força maior, a Sandra não pode marcar presença, mas estará de regresso na próxima terça para o último Paradoxo deste ano. Em novembro foi apresentado o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 2023 pela Ordem dos Contabilistas Certificados e no qual o Conselho Alcobacense se destacou. Por isso mesmo, será boa altura para falar sobre o orçamento para a Câmara de Alcobaça de 2025, aprovado por maioria no final do mês passado. 80 milhões de euros podem satisfazer as necessidades da população? Mais à frente vamos ainda falar sobre os aumentos que o novo ano nos vai trazer, desde a habitação às visitas nos monumentos, passando pelos medicamentos e até no preço do pão, um bem essencial à mesa dos portugueses e com uma importância distinta na nossa freguesia. Podem as panificadoras da Benedita ser afetadas e, por consequência, também os consumidores beneditenses? Diga-nos o que acha através das redes sociais do nosso programa. Procure o Paradoxo Local no Facebook ou no Instagram e deixe-nos a sua mensagem. Primeiro, vamos ouvir o destacável dos nossos convidados. E a propósito desta segunda-feira ter sido o Dia Internacional contra a Corrupção, o Nuno destaca-nos uma notícia do Jornal Público que refere as dificuldades da inspeção das finanças no controle da corrupção autárquica. Temos aqui um pequeno problema, não? Antes de mais, boa noite a todos, boa noite aqui também ao painel, reduzido neste caso, e também a todos os ouvintes que nos ouvem lá em casa. Realmente é verdade, é que o controle da corrupção, em Portugal nós vivemos no país da Europa que ocupa a 30ª posição do índice de percepção da corrupção a nível mundial, ou seja, isto... se invertermos a escala, nós estamos, portanto, o melhor país está na posição 150. Para a gente ter uma noção, quando nós pensamos que somos o 30º, parece que estamos muito bem colocados, mas quando esta escala é um bocado invertida, ou seja, o número 1, o melhor país está com a posição 150 na percepção da corrupção. E normalmente são os países nórdicos ou até os países aqui do centro da Europa que estão mais bem posicionados. No nosso caso concreto de Portugal, muita coisa tem sido feita, realmente há muita ação que tem sido feita pelo sistema judicial, e não só judicial, mas também o sistema fiscal em Portugal. E nós relembro que em Portugal há mais de, se calhar, 7 a 8 anos esta parte, temos o SAFT, que é o serviço digital das finanças para controlar toda a economia. Provavelmente Portugal está nos países mais avançados neste nível de implementação desta ferramenta que está à disposição do Ministério das Finanças, em que automaticamente passamos do 0 para o 80, ou seja, onde no passado aquilo que nos era dito que andava meia dúzia de pessoas a pagar para outros tantos, para muitos mais, hoje é completamente ao contrário, ou seja, as finanças nunca recolheram nem nunca tiveram tanta coleta de imposto como está a ter agora por causa do SAFT, porque realmente é um sistema automático de controle fiscal que realmente veio trazer muita faturação. E todos nós, cada um dos contribuintes pode ver isso quando vai fazer o seu IRS, que estamos a finalizar o ano, e eles próprios têm aquela... E convém ser transparente, e eles próprios dizem para onde é que os nossos impostos estão a ser distribuídos, para que departamentos, onde é que os nossos impostos estão a ser distribuídos. Isso, nesse aspecto estamos a trabalhar muito bem, e o que é certo é que esse número de faturação tem vindo a quadriplicar, a quintuplicar cada ano que passa relativamente ao passado, antes do SAFT. Isso é algo clarificador. Agora, esta notícia, quando aparece em pleno
século XXI, quando nós estamos com este nível de acompanhamento e controle das finanças, a ver esta informação realmente diz-nos muito que, quer dizer, se estamos a controlar por um lado e estamos a ferir por um lado, por outro lado estamos a descurar, e aí entra a parte dessa parte da corrupção, que muitas vezes então não é aquela corrupção ativa de milhões de euros, basta só aquele telefonema, basta só aquele conhecimento, olha, eu falei basta isto para que realmente possa haver aqui, não digo um crime, mas há algo que pode prevalecer sobre esta situação. Eu lembro que em tempos, principalmente aqui a nível local da nossa Câmara, houve um candidato que propunha o GPS dos processos, isto é, em que a qualquer momento a gente conseguisse ir ao site da Câmara e conseguia ver em que estado é que estava o processo A, o processo B, ou o processo C da pessoa que o tinha pedido. Para quê? Para perceber realmente e para controlar um bocadinho aquela parte dessa tal corrupção, entre aspas, conhecimentos ou cunhas, para que o processo passasse à frente ou deixasse passar. Portanto, isto é algo que realmente os candidatos ou quem está à frente das autarquias tem esta noção e que deveria controlar realmente, se fosse público, para que qualquer um pudesse acompanhar o seu processo e perceber realmente o porquê de ele não andar e porquê do outro ao lado estar a andar mais rapidamente. Pronto, é esse tipo de corrupção que estamos aqui a falar, e que realmente faz com que a percepção da corrupção seja enorme em Portugal. E agora, passando ao José, em plena época natalícia, o José quer falar-nos sobre família, não é verdade? Sim? Sim. Aproxime só aí o seu microfone, por favor. Ok. Pronto, eu começo pela Constituição. Está aqui, gosto da Constituição. A família. Artigo 36 da Constituição. Família, casamento e filiação. Todos têm direito de constituir família e de contrair casamento nas condições de plena igualdade. A lei regula os requisitos, os efeitos dos casamentos, dissolução, etc. Os cônjuges têm iguais direitos e deveres quanto à capacidade civil e política e à manutenção e educação dos filhos. Os filhos nascidos fora do casamento não podem, por esse motivo, ser objeto de qualquer discriminação. Os pais têm o direito e o dever da educação e manutenção dos filhos. Os filhos não podem ser separados dos pais, salvo quando estes não cumpram os seus deveres fundamentais. A adoção é regulada e protegida. Isto é a Constituição. Também a Constituição nos diz que para haver uma família deve haver uma casa, e portanto continuo a reafirmar aqui no artigo 65: todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto, que preserva a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Agora tenho aqui uns testemunhos de umas crianças que dizem que a família é um carinho. A família está no fundo do coração. São pessoas que nos fazem festas de anos e nos ajudam nos trabalhos de casa. A família é amor. A família é amiga. Agora tenho que... Algumas dificuldades técnicas. Operacionais. As tecnologias, é isto. Ora bem, depois temos vários tipos de família. A família nuclear, formada por pai, mãe, filhos, biológicos e adotivos, é um modelo tradicional em muitas culturas. Família é extensa, inclui membros além do núcleo base, como avós, tios, primos, etc. Família monoparental, quando um dos pais ou mãe assume a responsabilidade de cuidar dos filhos, seja por separação, divórcio, morte ou escolha. Família composta é a família que tem os meus, os teus e os nossos, não é? Tem os filhos, tem filhos de um lado e tal. Família homoparental, composta por casais homoafetivos, que criam filhos, seja de adoção, etc. Família adotiva, constituída por pais que adotaram os seus filhos, garantindo vínculos legais e efetivos equivalentes aos biológicos. Família unipessoal, formada por uma única pessoa que vive sozinho. Infelizmente já mais de, quase 1 milhão de pessoas que vivem sozinho com mais de 65 anos. Família anaparental, caracterizada pela ausência de figuras parentais, geralmente formada por irmãos ou parentes que convivem sem a presença dos pais. Família comunitária, grupo de pessoas que compartilham laços afetivos e recursos, vivendo em uma comunidade organizada sem necessariamente vínculos biológicos. Estes tipos mostram o conceito de família tem evoluído, refletindo mudanças sociais, culturais, legais, etc.
E isso, no seu entender, será a família, a definição de família. O conceito alargado de família, sim. E agora há várias. Não tenho mais coisas para dizer. Sim, mas também não temos muito tempo. Há famílias que chamam de famílias bonitas, já vou ver sobre isso, mas há muito na moda a família disfuncional. Pode causar severos danos na formação das crianças, saiba agora mesmo o que é e como evitar que isto aconteça. Uma família disfuncional é aquela que as necessidades materiais, sociais, espirituais, afetivas e deixam de funcionar corretamente. O resultado dentro do ambiente familiar podem ser crianças severamente afetadas psicologicamente. Isso geralmente ocorre quando os membros da família estrutural deixam de contribuir para a família. Pronto, é as famílias estruturais. Depois ainda há as famílias, penso que bonitas. Precisamos de seguir, José. Sim, consegue... Sim, acho eu, não sei. Se não for traído, porque há uma coisa aqui. Aí... O silêncio é a oração dos sábios. Mas na rádio, infelizmente, não funciona assim tão bem. Ora bem, então é assim: uma família bonita. Ai, Jesus, agora perdeu-se outra vez. Está difícil. Uma família bonita não é definida apenas pela aparência física, mas pelo amor, respeito e união que compartilham entre si. É aquela em que os membros se apoiam, valorizam as diferenças e celebram juntos as conquistas que enfrentam as dificuldades com um tema qualquer. É uma família onde há diálogo aberto, compreensão, carinho e todos se sentem valorizados, aceitos pelo que são. A beleza de uma família está nos pequenos gestos de cuidado e a força que os unem, independentemente dos laços de sangue. Portanto, eu trouxe este tema porque é muito importante valorizar a família. E as pessoas, e vê-se grandes artistas e vê-se jogadores de futebol que o suporte é a família. O Cristiano Ronaldo é um dos exemplos onde fala muito na mãe e tal. E é importante que as pessoas valorizem isso, porque quem não tem família depois mais tarde vai ter problemas, sabe? Tem carência de afeto. É isso, essa mensagem. E os pais, as famílias que não são bonitas, olha, que se transformem em bonitas agora no Natal. Bom Natal para as famílias e boas festas. E destacados os temas desta semana, vamos então fazer contas ao nosso serviço público. No mês passado ficámos a saber que o município de Alcobaça se destacou no Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses de 2023, apresentado pela Ordem dos Contabilistas Certificados. De acordo com o relatório, Alcobaça fixou-se na 10ª posição da tabela dos melhores municípios de média dimensão, liderada por Abrantes. E se nos focarmos apenas no distrito de Leiria, o nosso concelho sobe para a 3ª posição, apenas ultrapassado pela Marinha Grande e a liderança de Óbidos. Se entendermos que estes são bons resultados, teremos de continuar, claro, a trabalhar para os manter nos próximos anos. E isso significa que também será importante pensar e ponderar o futuro financeiro do município. Ora, no final do mês passado foi aprovado o orçamento da Câmara de Alcobaça para 2025, no valor de 80 milhões de euros. São mais 16 do que este ano. E tiveram os votos favoráveis do PSD e a abstenção do PS. Dividido em 4 eixos estratégicos, estão previstos apoios para o desporto, um investimento nos percursos pedestres, BTT e ciclovias, também o reforço das bolsas de estudo, uma redução no IRS, a transferência de 3 milhões de euros para as freguesias do concelho e como reforço da autonomia local e a atribuição de mais de 1 milhão de euros para as 4 corporações de bombeiros do concelho. Direcionado para a nossa freguesia está prevista uma resolução do processo que vai permitir obras de manutenção nos centros escolares de Alcobaça e da Benedita, também um investimento em obras de melhoria da zona envolvente do cemitério da nossa vila, a requalificação da estrada Dona Maria Pia e o início da venda dos lotes da área de localização empresarial da Benedita. Começo pelo José e pergunto-lhe, este é um orçamento aceitável ou considera que há pontos que deviam ser melhorados? Se isso é assim, me dizem, eu acredito. Portanto, é uma boa aposta, uma boa resultado para uma Câmara, para uma autarquia. Eu queria perguntar o seguinte: diz que qual é o resultado que prevém para, não sabe, não tem? O resultado prevém, o resultado final. O valor total serão os 80 milhões. 80 milhões é o orçamento, sim, mas qual é o resultado provisional?
Quanto aos resultados, lucro? Não estou. Não tem. Ok, não importa. Também estava aí a 4 milhões para os bombeiros, para as 4 corporações de bombeiros vão ser atribuídos mais de 1 milhão de euros. Pois ele anunciou isso no festival, ali no aniversário. Bom, eu acho que a nossa Câmara, nós também temos, provavelmente, somos uma Câmara rica, não é? Até na parte do tecido industrial da Benedita e da Alcobaça é superior às Caldas, não é? Eu penso que seja assim. Portanto, com certeza que isso espelha-se aí nesse orçamento. A proposta, só dizer que a proposta que está a ser ou que vai ser debatida esta noite, terça-feira, em Caldas da Rainha, aponta para cerca de 40 e tal milhões de euros. Ou seja, aqui Alcobaça tem superior, 80. É quase o dobro. Exato. A Alcobaça tem uma importância económica grande. A Benedita tem Pataias, tem Benedita, tem 3 centros. A Alcobaça em si pensou que é mais fraca em termos industrial, mas tem Pataias, que é um potentado económico, assim como é a Benedita. E Troquel tem grandes empresas, etc. Não, eu acho que é um bom resultado e espero que isso signifique que a Câmara pode apoiar, como dizia, o desporto, pode apoiar os bombeiros e que isso signifique mais bem-estar para as pessoas, porque as pessoas o que querem é ter mais acessibilidade. Por exemplo, avançámos aqui com aquela ideia do showroom, era importante até na zona industrial, na Aleb, aceitar um espaço onde ficasse esse showroom, Benedita Showroom, Business Showroom. Era também importante para a Benedita criar o circuito urbano, que a Benedita precisa disso, porque está em muita extensão, tem muitas terras que têm habitação e candeeiros, etc. E acho que isso era um benefício para as pessoas. O que importa é que uma autarquia esteja ao serviço dos fregueses, os habitantes das freguesias, e como tal, se a Câmara tem esse recurso e tem esses números espelhados aí, acho que tem mérito por isso. Também tem mérito todo o Conselho e tem mérito todos os empresários, todas as pessoas que contribuem para a receita fiscal da Câmara. Então, por exemplo, como eu disse na introdução, estão previstos serem feitos investimentos nos percursos pedestres de BTT e de ciclovias. Acha que seria uma boa oportunidade para a Vila da Benedita finalmente implementar um projeto para a Fonte da Senhora ou criarmos ciclovias, por exemplo, na Avenida? Esse projeto é uma vez, mas falei até com o arquiteto, penso que é Sérgio Guerra, que estava a fazer esse projeto, e eu acho que nós temos que começar a pensar em ideias coletivas, ou seja, com interesses de várias freguesias. Nós podíamos ter um percurso daqui até São Martinho de bicicleta, que tratava com as diversas freguesias, está a ver? Tratava com a Benedita, depois Santa Catarina, depois Vimeiro, e por aí fora, penso que a Alfeizarão é todo, esse percurso só Santa Catarina que não é, o resto é tudo Conselho de Alcobaça. E era um percurso que, pelo menos de bicicleta, as famílias podiam chegar lá. Filhos de 10 anos para cima, e aí eu já faço esse percurso, mas é um percurso inventado. Esse curso, cuidado e um percurso seguro, era muito interessante de fazer. Assim como os transportes, eu acho que as pessoas podiam deixar mais os carros, preocupam-se mesmo, agora vejo até o hostelharia, com estacionamento. Não, para mim, estacionamento na cidade não é preocupante. Não os tragam, não os usem transportes públicos. Nuno, faço-lhe mais ou menos a mesma pergunta. Acha que estes investimentos nas ciclovias e também nos percursos pedestres que já deviam ter sido implementados ou ainda vêm a tempo? Assim, eles já deviam ter sido implementados, já podiam ter sido implementados. Também já houve apoios europeus para isso mesmo. Eu lembro-me que quando se falava muito na Fonte da Senhora, que havia então projetos entre 2 concelhos e entre 2 zonas eram automaticamente elegíveis para essa situação, e na altura falava-se aqui esta parte da Fonte da Senhora, como aqui aproveitando aqui esta conversa que aqui o José falou da Fonte da Senhora, porque realmente na altura falou-se muito, porque era o Conselho de Alcobaça com o Conselho das Caldas, com os freguesias de Santa Catarina e Benedita, e onde realmente podia ter havido uma oportunidade dos dois de um projeto só, com 2 concelhos a concorrer, e a fotografia ficava muito melhor e era aprovado muito mais rapidamente. Pelo menos aqui era aquela informação que nos tinha sido dada na altura. Relativamente aqui à imagem da 10ª posição a 10ª posição da Câmara
Sim, relativamente a essa situação, é assim, realmente acontece, fica numa posição bastante boa e bastante honrosa realmente a Câmara, mas eu costumo dizer que realmente estes rankings são importantes, mas também temos que perceber o quanto é que a Câmara deixou de investir ou deixou de fazer para que realmente se perceba que está numa boa posição e consegue ter o trabalhinho em casa feito. Os municípios estão todos bem, todas as obras e as necessidades de cada freguesia estão a ser respondidas. É assim, eu lembro que realmente a Câmara de Alcobaça há muitos anos que deixou de fazer investimentos porque não havia fundos comunitários para os saneamentos, para os arruamentos, principalmente para os saneamentos. A Benedita, por exemplo, continua a ser uma freguesia que está muito com uma necessidade muito elevada de saneamento. Há partes da freguesia que estão numa zona escura que nem sequer saneamento existe, e onde a própria Câmara, na altura, derivado também aos condicionalismos financeiros que tinha e às posições que tinha e à dívida que tinha, nunca o fez nem nunca pensou em fazê-lo, porque realmente os concursos que a Europa abria praticamente fechavam no imediato porque as câmaras mais endividadas não podiam fazer. Pronto, a própria Europa deixou de ter isso como na agenda prioritária. E o Alcobaça, realmente, aquilo que se nota, pronto, nós demos aqui os mandatos do Dr. Paulo Inácio, e muito bem, na altura, porque realmente assim aqui faltar o nome, aqui as regras de equilíbrio financeiro assim o obrigavam. Ele teve que realmente fazer alguns cortes nas obras estruturais que poderiam ter sido feitas e não foram feitas, para realmente capacitar a Câmara financeiramente e a redução de despesa ao máximo e de investimentos. E lembrando, aquilo que tu também já frisaste, que este orçamento poderá ser também, digamos, a libertação dos centros escolares, porque os centros escolares estavam presos a uma obra que gerou um processo jurídico que demorou muitos anos a ser resolvido, e a própria Câmara teve de o fazer por imposição do Tribunal, teve que fazer capacitar a Câmara financeiramente para que, se tivesse que pagar de imediato a dívida vencida, ele teria que o fazer no imediato, caso o Tribunal assim o decidisse. Digamos que o Tribunal não decidiu propriamente, porque isso ainda está em discussão neste momento, não há uma decisão. Houve uma decisão do processo judicial que não havia indícios de crime, e daí libertou a Câmara dessa responsabilidade, mas a Câmara ainda continua a dever os centros escolares às empresas e dos empréstimos bancários que teve na altura. Portanto, tendo em conta que aquilo que tu disseste, que realmente há aqui verba para que os centros escolares possam ter orçamento para poder, é um sinal de que ou a dívida dos centros escolares foi internalizada na Câmara e ela está assumida e vão ter que a pagar a partir deste momento, e esse processo está resolvido. Pelo menos é um indicador que eu acho que possa ser, e realmente é bem-vindo, porque os centros escolares, aquilo que eu já não tenho miúdo no centro escolar, estou à espera que ele chegue a essa idade escolar para que realmente esteja dentro dos problemas, mas sei que os centros escolares, qualquer telha ou qualquer alteração ou manutenção ou uma torneira que esteja a pingar, tem que ser por via da associação de pais, ou tem que ser por via de uma empresa, e não a Câmara assumir diretamente, porque não pode ter qualquer investimento nos centros escolares por causa dessas limitações contratuais e jurídicas que ainda estão pendentes. De resto, aqui de realçar os tais 3 milhões a dividir pelas freguesias do Conselho, que realmente penso que seja um valor que venha dotar as freguesias de alguma capacidade financeira, porque muitas delas, volto a frisar, esta 10ª posição, muitas delas deviam ser ouvidas no sentido... Deixe-me só dizer, a 10ª posição no anuário financeiro dos municípios portugueses de 2023, mais precisamente na tabela dos melhores municípios de média dimensão. Há pouco ficou por dizer. Ok, pronto. Porque realmente é assim, quem olhar para estes números, eu costumo dizer, está muito bom, e é uma imagem que passa positivamente para nós, municípios, e também para quem, os investidores, ou para que queiram investir. Realmente estamos a trabalhar. Agora, resta saber se
este sentimento existe nas freguesias ou existe nas populações. Realmente estão a capacitar as freguesias e dar qualidade de vida aos moradores, ou se realmente estão a ter alguma necessidade. Eu levanto 2 ou 3 necessidades que eu acho que o Conselho de Alcobaça devia pensar seriamente, porque hoje estou a passar por elas. É assim, eu estou em São Martinho e quero ir para Alcobaça, é o cabo das tormentas para ir para a sede do Conselho. Hoje percebo porque é que os são martinhenses querem sair do Conselho de Alcobaça, porque a distância que estão para Alcobaça é tal ordem grande, não só em quilómetros, mas também na dificuldade que têm para se mobilizar, que eles preferem, como já mostraram várias vezes, querem ir para as Caldas da Rainha, que estão encostados, em que os acessos são mais rápidos e as proximidades. Verifico também aqui a questão, a nossa própria deslocação para Alcobaça continua a ser difícil, embora a estrada esteja em boas condições, mas é uma estrada bastante sinuosa. Existe hoje uma alternativa da Benedita e já há muita gente a usar, que é a direção IC9. Fazem uma deslocação para norte e depois entram no IC9. É uma alternativa, mas continuamos a manter o Conselho um bocadinho afastado das proximidades. Os tais caminhos pedestres e tais caminhos de bicicleta podem unir as situações, mas hoje urge realmente criar ligações mais rápidas para que evite e para que as pessoas rapidamente cheguem aos centros de cada, nesta mobilidade que nós queremos ter no Conselho, e a própria mobilidade que o Zé também frisou a nível de transportes coletivos, porque realmente a Benedita está completamente despida disso. Existem transportes coletivos enquanto há as escolas. Quando deixa de haver escolas, esses transportes e essas alternativas deixam de haver. É verdade. E deixe-me só dizer, porque a nossa Sandra Lourenço Amar está a acompanhar o nosso programa à distância e escreveu-nos aqui no Facebook do programa. Ela, aproveito para citá-la, ela pergunta quanto do orçamento é destinado à mobilidade, como foi sugerido pelo José, se sabe que ciclovias. A informação que eu consegui saber da parte da Câmara, ou seja, a informação que está disponível no site da Câmara, é de que não há um valor estipulado, mas sim que a garantia de que vai haver investimento nos percursos pedestres, BTT e ciclovias. Bem, já estamos aqui a ultrapassar um pouco o nosso tempo. Vamos já a seguir entrar no nosso Entre Linhas desta semana para analisar o aumento do custo de vida que o próximo ano nos aguarda, mas antes, como é habitual, temos uma pequena pausa para cumprir deste lado do Oeste. Até já. Estamos de volta para a última parte do programa de hoje, e se só agora se ligou a nós, saiba que pode participar neste debate a partir das nossas redes sociais. Procure o Paradoxo Local no Facebook ou no Instagram e escreva-nos a sua opinião. De acordo com a DECO Proteste, a ceia deste Natal vai poder sair mais cara aos consumidores. Isto porque o pequeno cabaz alimentar pode chegar a custar quase 53 euros, uma subida acima dos 2 euros em relação ao ano passado. Entre os alimentos que compõem o cabaz em causa e que apresentam um aumento mais significativo estão, por exemplo, o chocolate para culinária, o bacalhau graúdo e a perna de peru. Por outro lado, o azeite virgem extra, o açúcar branco e o arroz carolino contrariam esta subida. Com o aproximar de 2025, será também importante percebermos os aumentos que vamos sentir a partir do próximo ano. Por exemplo, os medicamentos com preço de venda ao público até 16 euros podem subir 2,6%. A entrada nos museus e monumentos portugueses pode sofrer aumentos entre os 2 e os 7 euros. E a Caixa Geral de Depósitos prevê que o preço da habitação continua a ficar mais caro. O pão, um alimento básico para o dia-a-dia de muitas pessoas, também vai ver o seu preço subir. Débora Barbosa, presidente da Associação do Comércio e da Indústria de Panificação, a ACIP, disse à agência Lusa que a razão para este aumento deriva de fatores como o aumento dos custos de produção, de matérias-primas e até a subida do salário mínimo em 2025. Sabemos que a Vila da Benedita é rica, e passo a expressão, em panificadoras, padarias e pastelarias, tanto que isso leva anualmente a Junta de Freguesia a promover uma festa do pão. Antes de falarmos nesta subida do custo do pão, eu pergunto ao Nuno como é que pode o aumento do preço do cabaz alimentar ter impacto nas famílias da Benedita? Acha que as associações solidárias vão precisar de ser reforçadas? Assim, nós vivemos num período
do pós-Covid, depois entrou a guerra da Rússia, veio a guerra da Ucrânia, depois começou-se então a falar em inflação. Na altura a inflação tinha uma explicação óbvia, que era a escassez dos produtos por via da guerra, ou a escassez das fontes de matéria-prima. Depois, por si só, os juros também começaram a aumentar, algo que estavam estagnados há mais de 10 anos, e criou aqui realmente uma bolsa capaz das pessoas conseguirem viver e sobreviver com o tipo de ordenados que havia. E depois houve também a situação de Portugal de repente se lembrar de querer passar o ordenado mínimo, passar para os 1.000 euros, que é o horizonte a 2028. O que é certo é que se no passado a inflação tinha tudo a ver com a escassez dos produtos, rapidamente a inflação neste momento que nós vivemos em Portugal tem a ver com o aumento do custo de vida e da energia, dos transportes, de tudo isto. Dá a pensar seriamente, Diogo, se queremos que haja uma passagem de ano. Cada vez que passa o ano, estes aumentos vêm por acréscimo, estes aumentos dos transportes, das portagens, de alguns custos que, por natureza, quando acontecem sempre na passagem do ano ou no ano novo. Portanto, o que está aqui em causa seriamente é que realmente o custo hoje a inflação está indexada diretamente com o dinheiro disponível que existe a circular. Se nós tendencialmente estamos a aumentar os ordenados, tendencialmente os custos vêm por si só, e perguntam-me porquê. Ainda hoje fiz uma pergunta: porquê o café vai aumentar? O café também é dos produtos que já teve aumentos várias vezes este ano, e vai voltar a aumentar também no próximo ano. Uma das coisas que me dizem é que realmente a produção do café a nível mundial está bastante difícil, está a escassear, não há mão de obra e está difícil. Aí sim há uma justificação, mas tendo em conta que o café e o pão e estes cabazes de produtos que realmente são aqueles cabazes que fazem com que as populações e as pessoas consumam diariamente e constantemente, é este cabaz que depois influencia o resto todo, porque havendo um aumento deste tipo de produtos, o poder de compra das famílias é esmagado. Daí está aquilo que eu costumo dizer, que a gente queríamos era aumento do poder de compra e não aumento dos ordenados, porque os aumentos dos ordenados traz por si só os aumentos de tudo. Portanto, estamos todos a pagar mais alto, os ricos, os pobres, os menos ricos, os que menos conseguem. E aquilo que se queria era aumento do poder de compra. Como é que era o aumento do poder de compra? Não faz sentido nós estarmos a aumentar os ordenados quando depois os impostos dos rendimentos sobem na mesma escala. Portanto, quem está no final da linha, quem está a usufruir com este aumento dos ordenados é o Estado, novamente, é sempre o Estado. E o Estado, como nós sabemos, e como eu disse na conversa anterior, nunca amelhou tanta receita de impostos como está a amelhar agora. Portanto, nós, portugueses, estamos a pagar um nível de impostos de tal ordem superiores a muito da média da União Europeia, consoante as condições de trabalho que nós temos. E isto era o que devia ser referido. O Banco Central Europeu devia de entrar nesta economia portuguesa, que não é por via da fuga aos impostos, mas é por via da excedente de cobrança de impostos que nós estamos a sofrer hoje no nosso dia-a-dia. Quanto ao pão e aqui à Benedita em concreto, realmente é algo que, é como digo, é o pão, toda a gente vai continuar a consumir pão. Pode haver quebrando um bocadinho o consumo, sabendo que esse consumo começa a haver um reaproveitamento, ou seja, o pão diário é consumido e vamos ter que salvaguardar que no outro dia vamos ter a comida, porque a comida nós temos, o corpo humano não pode passar. Agora, só ia dizer que essa questão do pão vamos falar daqui a nada, mas para concluir. Sim, para concluir. Nota-se realmente que, e como nós vemos, ano após cada vez que há o fecho do ano, uma das notícias antes do Natal e antes é realmente os aumentos do custo de vida, muitas vezes por si só por passarmos o ano, e não por questões de custos que tenham alguma explicação cabal do mesmo. Agora, vemos realmente é que os custos estão a aumentar, os custos da energia, os custos operacionais, os impostos, tudo isto está a aumentar e realmente a inflação vem por aí só e não pela escassez do produto nos mercados internacionais. José, acredita que possam existir ou que devam existir parcerias entre a Junta de Freguesia e os comerciantes ou até mesmo as associações locais para disponibilizar cabazes mais acessíveis? Não sei como é que isso é possível, mas enfim, a inflação
é multifatorial, portanto é afetada pela política monetária, taxas de juros, etc., pela política fiscal, pelo preço de grandes commodities, que é o petróleo, os alimentos, tem impacto na inflação, o câmbio, que nós temos o euro, não temos problema com o câmbio, e a oferta e a procura. Agora, as pessoas, face à situação e ao mundo atual e à gestão da incerteza, como eu gosto de dizer, têm que ser muito cautelosos. Não é? Ou seja, tanto nas empresas como nas autarquias, como nos bombeiros, como no estornado, como nas escolas, como nas associações, deve haver uma gestão muito cuidada e muito cuidado, porque há muita incerteza também na geopolítica. Nós temos um governo que está instável, não sei se ele passará, se consegue aprovar o orçamento de 2025, e este ano vai ser uma grande disputa política. E depois toda a incerteza geopolítica das guerras. Portanto, as pessoas, neste momento, acontece que acho bem que somente os ordenados mínimos e tal. Agora, é muito difícil controlar, depois as empresas terão que fazer. Eu estive a ler uma coisa aqui que não se prevê aumento do pão, até mesmo não sei se vai haver aumento do pão, se não. Agora, as autarquias poderem suprir isso, não seja, o Banco Alimentar assume o seu papel, mas neste momento, se não houver desemprego, penso que a inflação será mínima e as pessoas vão sustentar a situação. Há pessoas que têm muitos problemas com a casa e as taxas de juros, a variação de taxas pode afetar outra vez o problema das pessoas que optaram por o regime variável, não é? Porque eu acho que nunca devia ter existido. O regime deve ser fixo. Só que as pessoas, como têm pouca capacidade para se manter num investimento de 150 mil euros, optam por taxas variáveis. E depois acontece que o Banco Central Europeu domina estas coisas e depois a inflação vem, sobe, desce, e há pessoas que, quando foi a crise, que subiram mais de 300 ou 400 euros na prestação da casa. Portanto, se não houver problemas da casa e se não houver, a inflação será mínima. Agora, o que é que vai acontecer? Nós tivemos agora este acontecimento na Síria. Quem é que prevê o que é que vai acontecer? Vamos ter guerra? Vamos ter bombas nucleares? Vamos ter o quê? Portanto, acho que é bom, é saudável, e as pessoas devem tentar, e a Câmara bem, devem tentar fazer o equilíbrio e a sustentabilidade financeira das organizações. Não é gerir de qualquer maneira e depois alguém há de pagar. A própria Misericórdia, os bombeiros, toda a cena, tem que ter preocupação de sustentabilidade e não ser muito entusiasta, não pode ser muito eufórico, ou seja, porque a situação não está bem para isso. Então, mas por exemplo, acha que, já entrando no tema do pão, que as panificadoras e as padarias da Benedita que podem sofrer com estes aumentos? Sim, eu vejo que o ordenado mínimo, porque essas pessoas provavelmente muitas andam no ordenado mínimo, aumentar 50 euros tem significado, assim como tem nos bombeiros, assim como tem na Misericórdia, não é? Esse tem esse significado. Depois, estas crises, o pão, o saleiro da Europa não era a Rússia, é na Rússia, através da Ucrânia. Como é que vai ficar o preço do pão? Quem sabe? Não se sabe. Eu acho que hoje, eu vejo muitos economistas, eu acho triste, não se pode fazer previsões, se calhar, acima de um ano, até mais de 6 meses. Quem previu? Quem sabia que, ou quem previu em 2021, né, que em 2022 a Ucrânia era invadida? Quem sabia? Era uma hipótese. Assim como agora, o que é que vai acontecer com a guerra de Israel? O Hamas está a partir daquilo tudo. Quem sabe? Eu acho que há muita incerteza para haver muita segurança de cálculos. E as pessoas nas organizações que continuam a defender devem se defender muito, porque a gente não sabe o que vem por aí. Com o preço do gasóleo daqui a um ano, quem sabe dizer qual é? É mais 10 cêntimos, é menos 20 cêntimos, é mais 30? Okay. Nuno, o aumento do preço do pão pode levar aqui a uma redução no consumo deste bem essencial? Eu penso que não, porque, como eu costumo dizer, a fome, o corpo, o homem, quando está com fome, o melhor tempero é a fome, como costuma dizer. Portanto, aqui o que pode acontecer é realmente haver aqui um ajuste também dos custos de produção e, por sua vez, agora, eu acho que não vai ser por aí que vai haver a quebra do consumo. Estava mais preocupado se a Benedita dependesse do tipo de produto, realmente, que aí sim que... Agora, quando é comida... há naturalmente uma fase inicial, algum ajustamento das famílias e dos orçamentos das famílias ao consumo, mas depois, por sua vez, aquilo vai passando, vai ultrapassando e as pessoas vão esquecer, ainda vão continuar a consumir. Agora, acho que realmente o pão da Benedita devia ser enaltecido ainda mais e ser uma das nossas maravilhas e capaz de ir para além
para além da nossa área de envolvência e para a nossa região, porque da mesma maneira que o pão da Benedita pode chegar ao Alentejo, o pão do Alentejo também já chega cá, e também tem a ver um bocadinho com as técnicas de fábrica e que consegue fazer com que o pão chegue fresco aos locais de consumo. Para dar o exemplo, nós temos aqui aqui bem perto de nós uma panificadora gigantesca que consegue meter o pão em qualquer parte do país praticamente fresco. É uma das formas de fazer chegar os produtos mais longe. Agora, não é por aí que eu vejo que vai haver uma retração ao consumo, porque eu costumo também dizer, se você for aqui qualquer uma das grandes superfícies, e agora temos mais uma nova cá, vê ali pão com vários preços e pronto, pode haver uma adaptação à situação, e o pão da Benedita vai vingar-se certamente nos mercados onde está, e assim continuará. A diversidade de tipos de pão pode agravar o aumento dos custos de produção? Sim, ainda mais quando hoje vivemos um bocadinho aquela teoria de ou seja, o sem fermento, ou o fermento mais prolongado, o fermento lento, com os tipos da constituição da farinha. Portanto, hoje em dia a gente vive numa panóplia de alternativas e de muitas vezes até por questões de saúde ou por questões até de recomendação médica, mas o que é certo é que cada vez mais temos alternativas para que o pão seja um alimento dos alimentos mais saudáveis que todos nós comemos, e ainda por cima sendo uma imagem de marca da Benedita, e acho que devemos continuar a consumir o pão, o que é nosso, para que realmente as coisas consigam manter. Está nos livros, quanto mais caro, mais se consome, porque as outras coisas também aumentaram, e o pão é um recurso. Antigamente a Gulbenkian fez um estudo em 1930, as pessoas comiam 1,5 kg de pão por dia e 3 litros de vinho. Porque o vinho, quem andava a cavar, o vinho fazia parte da paga. Assim como hoje se oferece cerveja e tal, mas o vinho fazia parte aqui. A malta estava a acabar todo dia 8 horas na enxada de pontas, puxava muito, gastava a energia, ficava lá toda, tá? Então, José, antes de passarmos às notas finais, perguntar-lhe só se acredita que há margem para as padarias manterem certos tipos de pão a preços acessíveis. Por exemplo, o pão mais comum se calhar mantinha o preço e os aumentos seriam compensados nos outros, pergunto. Não faço ideia, nunca geri uma panificação, mas eu acho que é um problema da organização da empresa. As empresas estão organizadas assim. Provavelmente haverá clientes, eles sabem que há, para comprar pão mais caro, não é? Pão de mais qualidade e tal, e isso não vejo que eles se atrapalhem por aí. O problema deles está no custo da matéria-prima e terá no custo da mão de obra, não é? Embora nós habituarmos o país a uma política de salários baixos, isso já havia antes, 25 de abril, não é de agora, não é por acaso que você vê a CP cronicamente falida e vê a Carris cronicamente falida, porque a política que havia em Portugal era a política de salário, e o Salazar, e foi Ministro das Finanças e depois foi Primeiro-Ministro, era bom assim, ele financiava as pessoas, vocês pagam ordenados, assim como as rendas de casa. Há rendas que tiveram congeladas 20 ou 30 anos. Ainda hoje há pessoas a se calhar a pagar 50 euros em umas casas. E então isso era uma política geral, está a perceber? Ou seja, tem ordenados baixos e a gente compensa as pessoas, põe a CP a perder dinheiro, põe a Carris a perder dinheiro. Então, antes de concluirmos o programa de hoje, vamos dar ainda uma volta às notas finais, às vossas notas finais. Começamos aqui pelo Nuno. As minhas notas finais é, mais uma vez, enaltecer também o trabalho das panificadoras e das pastelarias que continuam a ganhar prémios nacionais do melhor bolo rei, da melhor trança, ou seja, a Benedita neste momento passou, para além da cidade automóvel, também passou a ser quase uma cidade a nível da panificação e da pastelaria, e tem conseguido prémios, e isso devemos enaltecer esse trabalho de quem se levanta todos os dias de madrugada para fazer o pão, para que nós, quando se levantamos da cama, temos o pão feito. Isso é uma mais-valia, realmente. José? Eu queria falar um caso de família, porque dou esta semana e eu faz-me um bocado doer até, porque há uma senhora que o filho quis casar e ela foi buscar dinheiro a um banco, não foi um banco, foi aquelas empresas de crédito e tal, e pediu 11.000 euros. E como tal, quando foi fazer o contrato, que disseram que o contrato, a senhora do Seixal, que ia fazer o contrato em Vila da Feira, não se percebe porquê, mas enfim, eles lá sabiam. E quando a senhora assinou que aquele empréstimo estava a hipotecar a casa.
Ela passava a assinar o documento. A senhora, isto é o papel dos pais. E o casamento durou 8 meses. E a outra filha não sabia. Portanto, eu chamo a atenção aos pais que não sejam pais multibancos. E o pai, a família é carinho, a família, como diz aqui, é o fundo do coração. E não troquem isso, não paguem desvarios. O filho, veja lá o que é. Ela perdeu a casa, agora vai ter que recuperar. Porque ela deixou de ter capacidade de pagar as prestações. Enfim, já te conheci outros casos e acho bem que a família seja um ninho de amor e que as pessoas se segurem muito bem. Só têm que fazer aos filhos aquilo que têm capacidade para fazer. Eles não podem exigir mais. E fica a nota dada, é assim que chegamos ao fim de mais um Paradoxo Local, hoje com Nuno Ferreira e José Marques Serralheiro. Nós estamos de volta na próxima terça às 22 horas para a última análise deste ano ao outro lado do Oeste. Até lá, fique bem e tenha uma boa noite. Este programa pode ser recuperado nas plataformas Spotify e Apple Podcast ou no site da sua rádio em beneditefm.pt. Paradoxo Local, o outro lado do Oeste. Terças às 22 horas, com repetição ao domingo ao meio-dia.